O Trilhas da Democracia de hoje debate o enfrentamento à criminalização e perseguição política de professores. As nossas convidadas são Raquel Dias, presidente em exercício do Andes, Sindicato Nacional, que é professora da Universidade Estadual do Ceará, campus do Coitapiri, em Fortaleza. Seja muito bem-vinda, professora Raquel, é um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Muito obrigada, Marco. Agradeço muito o convite para estar participando desse programa, né, que vai tratar de um tema tão importante, né, e também saúdo a Flávia Spinelli, né, companheira aí da diretoria do Andes Sindicato Nacional, aqui na Regional Nordeste 2. E também os nossos ouvintes, né? Raquel já antecipou, já deu um spoiler da apresentação. A segunda convidada é a professora Flávia Spinelli, que é a primeira vice-presidente do Andes Regional Nordeste 2, que representa os estados de Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte, e que é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, campus central de Mossoró. Seja muito bem-vinda, Flávia, é um prazer recebê-la, você que está aqui agora no Recife, nesse exato momento. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu já vi que a gente vai ter vários momentos da qual será exibido o programa. Muito obrigada, Marco, pelo convite. Em nome do nosso Sindicato Nacional, é uma honra, um prazer estar aqui com você, com a nossa querida presidente interina, em exercício, sempre está em exercício como militante, né, como mulher, mãe, feminista, professora, e uma honra estar aqui junto com a minha querida Raquel Dias, da nossa Universidade Estadual do Ceará também, para a gente discutir esse tema, da qual nós fazemos partes, né, que é da comissão que trata basicamente dessas relações de perseguição política dos nossos docentes, né, da nossa categoria. Pronto, a comissão, o título exato da comissão é Comissão de Enfrentamento e a Criminalização e Perseguição Política dos Professores, é esse o nome da comissão? Isso, né? Bom, então eu faria uma primeira pergunta, começando por Raquel e depois Flávia. Eu pediria a vocês que traçassem um panorama, Raquel um panorama inicialmente nacional e depois Flávia um panorama regional, das perseguições que foram levadas a cabo, primeiro durante o governo Bolsonaro, mas também aquelas perseguições que continuam a ocorrer, continuaram a acontecer no primeiro ano do governo Lula. Professora Raquel, por favor, inicialmente. Mais uma vez, muito obrigada, Marco, por nos proporcionar, né, discutir esse tema tão importante, principalmente, né, nesse mês de outubro, né, que marca a passagem, né, do dia do professor e da professora, né, agora dia 15 de outubro, e também o dia do servidor e da servidora, né, então queria já fazer esse destaque para parabenizar, né, nossos companheiros e companheiras de luta. Então, essa nossa categoria docente, né, tem sido um alvo, né, de muitos ataques nesse período aí que antecedeu, né, o ano de 2023, né, vou começar por aí, depois a gente chega no ano de 2023. E isso acontece, inclusive, bem antes, né, das eleições, né, de Bolsonaro, mas se intensificam nos anos do governo Bolsonaro, marcadamente pela ideologia do chamado Escola Sem Partido, né, do movimento Escola Sem Partido. Mas no período das eleições, ainda nas eleições que levaram o Bolsonaro à presidência da República, as universidades foram invadidas, né? Aulas foram interrompidas, aulas públicas, palestras, seminários que tinham como tema a democracia, né? E também a luta contra o fascismo, né?
E isso era um ataque direto à liberdade de cátedra, né, e à autonomia das universidades. E esse tema, inclusive, chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, que fez uma declaração sobre isso, né, que teve, inclusive, se posicionou favoravelmente, né, à democracia e autonomia da universidade, né, e nós tivemos casos de polícia entrando na universidade para poder impedir que a gente discutisse temas dessa natureza. E durante todos os 4 anos de governo Bolsonaro, né, nós tivemos uma forte presença da polícia, do Exército, né, do Exército, nos principais cargos do Ministério da Educação, como também de representantes que eram defensores do Escola Sem Partido, né? Esse movimento nasce, anterior, inclusive, ao governo Bolsonaro, e apoiaram o governo Bolsonaro, em que pese o nome Escola Sem Partido, né? Os primeiros projetos, inclusive, foram encaminhados para as assembleias legislativas, né, pelos 2 filhos do Bolsonaro, né, tanto na Câmara de São Paulo como na Câmara do Rio de Janeiro, né, foram eles que fizeram o pedido para que o Miguel Najib, né, o principal elaborador do programa, escrevesse programas para serem encaminhados para suas respectivas câmaras, né. Então, assim, há uma forte relação entre esse movimento Escola Sem Partido, dirigido pelo Miguel Najib, né, com os filhos do Bolsonaro e com aqueles que estavam nessa ampla frente de extrema-direita, né, que reúne não só, né, na época, o Bolsonaro, os filhos e os apoiadores do presidente, mas com forte vínculo também com as igrejas neopentecostais, né, e vinculados àquele movimento também da chamada ideologia de gênero, aspas, né? Então, e que identificavam na escola, né, um lugar de doutrinação ideológica, né, e também um lugar de balbúrdia, né, e que se produziu toda uma ideologia de que a escola, né, e as universidades eram lugares que se produziam, né, por exemplo, né, que se produzia não só a balbúrdia e se produzia uma doutrinação, mas também estava vinculada à produção de drogas e de prostituição e de todo tipo de coisa dessa natureza, né? E os principais difusores dessas coisas eram os professores, né? Então, há declarações que diziam que os professores eram piores do que traficantes, ou de que os professores se assemelhavam a estupradores, né? Então, se criou toda uma imagem da escola e da universidade como esse lugar, né? E de professores e professoras que estavam sendo criminalizados por essa imagem, através de um discurso que era oficial, né? Ou seja, era um discurso que saía de dentro do Ministério da Educação, né? Então, há uma produção de ideia, né, de se negar a universidade, a escola, como um lugar de produção do conhecimento, né, de produção da crítica, né, do lugar da produção da ciência, né? Então, isso, por si só, já é uma criminalização, né, da ciência, da educação e daquelas pessoas que produzem o conhecimento e que produzem a crítica, né? Então, eu acho que isso foi muito forte, né, durante os anos do governo Bolsonaro, né? Mas isso não se desfaz, né, de uma forma automática, né, com a vitória do governo Lula nas eleições e com a derrota do bolsonarismo nas urnas, né? Porque, ideologicamente, a extrema-direita, né, e esse setor vinculado ao neofascismo continua vivo e disputando ideologicamente a sociedade. Então, nós continuamos a enfrentar isso no interior da universidade e das escolas, né? Ainda em 2023.
só para não esquecer, né, dos episódios de perseguição que sofreram os professores que propuseram cursos sobre o golpe de 2016, dos filhos muito bem lembrado, isso. do Zacarias, na Isso. Universidade da Bahia, que também marcou um período muito crítico de perseguição, de Exatamente. de cátedra dentro das universidades. Só para interromper, a gente não poderia deixar Não, tranquilo. Isso também aconteceu na UNB, né, com o professor Miguel, acho que Luiz Miguel, na UNB, né, e em várias partes do país. Né, e foi interessante porque, como resposta, isso gerou, né, um conjunto de disciplinas, né, que trataram, inclusive, sobre o tema do golpe, né? E uma outra questão que está muito vinculada a isso é o processo de intervenção nas universidades, né? Então, a criminalização está muito relacionado a esse processo de intervenção que se deu durante o governo Bolsonaro, cerca de, né, mais ou menos 30 instituições de ensino superior aí sob intervenção de reitores e reitoras, dirigentes que foram, né, indicados pelo governo Bolsonaro e que não tinham sido eleitos minimamente nas regras estabelecidas, né? Ou seja, não é um processo que começa e termina no interior da universidade, ou o primeiro lugar não é respeitado, né? O processo já não é totalmente democrático, mas você não tem sequer o respeito, né, aquelas regras que a própria, né, instituição ou, né, o governo estabelece. Então, até hoje, a gente segue com várias instituições sob intervenção. E, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, que é uma regional, né, uma universidade que está na nossa regional Nordeste 2, que a Flávia depois pode falar melhor, né, ainda está sob intervenção, né, por exemplo. Né? Então, dentre outras, né, nós temos aí várias ainda sob intervenção. Então, a criminalização dos professores também está vinculada a isso. Agora, há outras situações que, mesmo sem estar sob intervenção, há perseguição também, né? Ou seja, sob, né, reitorias que são, aspas, democraticamente eleitas, né? Então, eu acho que tem o aspecto da intervenção, tem o aspecto ideológico do movimento Escola Sem Partido sob a égide de um governo de extrema-direita, né? E tem, além de tudo isso, né, um processo de militarização da vida social que chegou no âmbito da escola também, né, que a gente precisa levar em conta. Então, esse processo, ainda que ele tenha sido, de alguma maneira, combatido e se revelado nas eleições, né, de 2022 para 2023, ele não está superado, né? Então, nós tivemos vários casos já esse ano que chegaram à comissão do Andes, né? Então, tanto na regional dirigida, né, pela nossa primeira VPR, que é a Flávia, né, no caso da UFPE, né, que ela vai falar sobre isso depois. Nós temos o caso da Universidade Federal da Paraíba, mas nós temos também casos na Universidade Federal do Espírito Santo, né? E eu não poderia deixar de dizer, né, que não tem uma relação direta com a universidade, mas nós estamos falando de criminalização, né? O assassinato, né, dos 3 médicos, né? Né? Ou seja, isso é uma expressão também, né, do fascismo ainda que ronda, né? Sob as nossas cabeças aí, sendo um deles o irmão da Sâmia, né? Da Sâmia Bonfim, né? Que agora, muito recentemente aí, então, que está em todo esse contexto ainda, né? De que a gente está tratando aqui, especificamente no âmbito da escola e da universidade, mas que tem uma relação direta com esse contexto. Nesses últimos 5 anos em que o Trilhas da Democracia existe, Raquel e Flávia, nós tivemos aqui a ocasião tanto de entrevistar Luiz Felipe Miguel, Carlos Zacarias, reitores que foram eleitos e não empossados,
o caso da professora Érica Suruagi, daqui da Federal Rural de Pernambuco, que foi processada, os professores da Universidade Federal de Pelotas, que também foram processados. Quer dizer, durante esses 5 anos, nós podemos acompanhar vários desses casos que você acaba de indicar. Eu pediria agora à Flávia, né, que falasse um pouco do que vem acontecendo nessa nossa região aqui, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, se possível, começando com esse episódio, né, que foi a ameaça de processo, quer dizer, o processo me parece que foi retirado, né, do caso do professor da UFPB que vestiu uma camisa do MST, do curso de medicina, que, na verdade, ele era coordenador de um projeto de extensão universitário. Isso bem o retrato no caso de uma intervenção que ainda se encontra sob intervenção, né, com um reitor que não foi eleito, né, pela comunidade acadêmica. Por favor, Flávia. Muito bom, Marco, você já trazer essa questão, né? Assim, Raquel já falou da intervenção que nós temos hoje na Federal da Paraíba, mas aí eu somo mais 2, como você acabou de colocar, na Federal de Campina Grande, em Campina Grande, né? E também aí processualmente nos outros campi que existem, né? É uma universidade que tem vários campi também. E também, claro, aqui lá no nosso Rio Grande do Norte, já que eu estou falando de Recife, né, a Federal também é do semiárido, né? Universidade Federal do Semiárido, a universidade mais jovem que a gente tem, né? Que ainda vive sobre a interventora, né? Sobre a Edse da interventora, que eu não sei se você soube da situação, mas é que foi retirado o título, e aí o CONSEP tomou uma decisão, né, de solicitar que ela fosse retirada do cargo, já que existe um pressuposto de que candidatos à reitoria devem ser professores com titulação de doutor, né? E, infelizmente, numa segunda vara jurídica, ela foi amparada e está sobre a ideia, né, sobre um momento ainda de análise do seu processo, mas a Universidade Federal do Semiárido, também uma das nossas universidades filiadas ao nosso sindicato, que tem uma seção sindical muito, muito próspera, muito atuante, né? Está tendo como é que fala, toda essa novela emblemática aí relacionada à intervenção, não podendo ter o gosto de ter, nos seus pouquíssimos anos de vida, um reitor legitimamente eleito na sua história. Então, a democracia, como foi falado aqui, ela não veio junto, né, com o famoso dia 5 de outubro de 1988. Né? A democracia dentro da universidade, ela tem estágios de espaços diferenciados e se dá por esses processos individualizados que fazem com que, inclusive, os nossos movimentos coletivos de defesa das nossas categorias e da classe em si, porque o ANDES não é um sindicato só de uma categoria, ele é principalmente de uma categoria, mas ele é um sindicato classista, né? Então, a gente está tendo hoje dimensões de ataques e de perseguições que têm temporalidades diferentes, da qual a democracia ela é conveniente a determinadas situações. Então, eu queria deixar claro, trazer a questão da Federal do Semiárido também, porque é a mais nova universidade que existe no Brasil, foi criada nos tempos ainda do segundo mandato do presidente Lula, primeiro ou segundo mandato, me desculpem aqui que eu não me lembro exatamente se foi no último ano do primeiro mandato ou no começo do primeiro ano do segundo, mas que também já tem assim, é o seu segundo reitor e, infelizmente, agora a segunda reitoria e é uma reitoria interventora. Legitimamente interventora. Legitimamente porque ela fez parte da lista tríplice. E como não existe esse respeito à eleição, né, do seu primeiro candidato por parte dessa democracia burguesa que nós temos hoje no nosso país, é o governo federal, o executivo, quem nomeia. Então, essa questão de democracia também é um pouco questionável, mas acho que isso pode ser até um outro programa para a gente fazer essa discussão, né? O caso do professor da Universidade Federal de
de Campina Grande é um exemplo dos mais singulares e dos mais emblemáticos, creio, para que a gente consiga ver a dimensão do que representou todo esse processo deste governo, né, deste desgoverno que esteve presente aí, incendiando, né, uma mentalidade de um povo e de um grupo de pessoas, né, que lideram o pensamento da extrema-direita, sendo aí estruturado, né, por miliciados, questões relacionadas com a igreja, inclusive que foi colocada pela professora Raquel, e que deu munição, né, para que a gente conseguisse desvelar no próprio processo da nossa ideia do que é a democracia, a partir do que foi forjado na Constituição de 88, o fato de um professor usar uma camiseta com um movimento social, que é um movimento social que foi, inclusive, né, criado e fundamentalmente presente nos movimentos da década de 90, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e que tem sua legitimidade, que é histórica, né, devido ao fato da pior estrutura fundiária que o país tem. Então, é um processo histórico estrutural que mostra que não há em si, né, uma preocupação, e aí não se dá mérito ao Bolsonaro, se dá mérito a todos os governos que estiveram dentro do processo republicano brasileiro, né? A questão da estrutura fundiária brasileira é um fato, é um engodo, que a gente está falando de um país que tem uma concentração, né, tanto política quanto de capital na mão de grandes agropecuários, ou pessoas ligadas à cultura da soja, dessas grandes exportações de commodities, e, consequentemente, eles acabam controlando uma política, uma parte muito forte da política legislativa. E aí, um movimento altamente legítimo, inclusive, né, tendo uma orientação muito forte da Igreja Católica, dos grupos mais progressistas da Igreja, um professor, nessa altura do século XXI, não poder ter a liberdade e se sentir perseguido e ser perseguido por usar uma camiseta com o emblema de um movimento social. Eu estou com uma camiseta, inclusive, agora de um movimento social, praticamente, né? Que é uma camiseta que fala e ainda pede resposta sobre a morte da Marielle Franco, que eu acho que entra dentro do mérito dessa mesma discussão que a Raquel colocou agora sobre o assassinato dos médicos que estavam lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para participarem de um evento científico, né? Então, assim, são muitas correlações e, ao mesmo tempo, uma complexidade muito grande que a gente está tratando aqui regionalmente, mas que tem reflexo em todos os processos que estão acontecendo localmente, mas que tem uma perspectiva que não é, inclusive, só nacional, né? É um movimento da extrema-direita, de um neofascismo que tende a polarizar cada vez mais esses processos de acesso e de restrição ao que representa a ideia de democracia real, né? A democracia que, por exemplo, aqui nós e que os movimentos sociais querem, que é a democracia proletária, a democracia dos povos, dos trabalhadores, né? Então, assim, ao mesmo tempo é muito fácil de responder essa pergunta e, ao mesmo tempo, ela é muito complexa. Não vou citar nome de professores, porque a dor deste professor especificamente é a dor de todos nós, professores, professoras, né? Você não ter a liberdade de usar uma camiseta que traz à tona toda uma discussão que mexe com a estrutura social de um sistema num país periférico como o nosso, mostra claramente que nós somos censurados diariamente. Um professor não poder usar uma blusa e não poder usar sua voz como um instrumento de mediação do conhecimento é praticamente nos velar, né? Nós, inclusive, na época, o Andes, quando começou o processo da Escola Sem Partido, eu acho que você vai se lembrar, Marco, nós fizemos uma campanha muito bonita, né, onde a gente colocava os professores com a mão tampada. E assim, o direito mínimo, a dignidade mínima que nós tínhamos de trazer esse processo, né, de mediação, que é a nossa fala, é o nosso escutar, né, é o nosso mediar o conhecimento, trazer à luz no sentido de, junto com os alunos, refletir sobre a sociedade, isso nos é tirado
de forma velada e de forma transparente a partir do governo de Bolsonaro. A gente faz muitas indagações, mas é este o caminho. O professor sofreu basicamente esse tipo de processo, né? Flávio, eu gostaria de lembrar também que 3 universidades, em particular, sofreram inúmeros ataques nesse tempo, né, nesse período sombrio do governo Bolsonaro, né? A Universidade Federal do ABC, a UNILA, né, na Tríplice Fronteira, a Unilab, né, 3 universidades que têm muito a característica de uma inovação sociopedagógica, educacional, territorial, né? A ABC representa o centro, né, da indústria metalúrgica brasileira, do movimento sindical, a UNILA, esse espaço de pensar a América Latina, né, da integração latino-americana, e a Unilab, as suas relações com o continente africano, né, sofrendo duríssimos ataques nesse período. Eu gostaria de agora passar para a realidade pernambucana, porque nós temos na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu leciono, um reitor que foi eleito e empossado na primeira gestão, também na segunda, né, onde só ele concorreu, e nós temos inúmeros casos de professores que foram processados. A gente decidiu isso aqui, nós 3, de não tocar no nome de professores, da mesma forma, não tocar no nome nem de reitor, nem do chefe de gabinete do reitor, mas como nossa conversa aqui é uma conversa institucional, né, então é preciso que seja dito, né? Não é coincidência o fato de uma boa parte desses professores que já foram processados, se encontram ainda processados, serem do mesmo centro, o Centro de Educação do reitor, do atual reitor da UFPE e do chefe de gabinete da atual gestão. Um desses professores perseguidos teve 2 meses de salário suspenso, que eu considero o limite máximo, né, de admissibilidade do que pode ser aceito como plausível no campo do reconhecimento do papel do trabalhador, né? Quando você suspende o salário de um professor, você chegou ao limite máximo de punição de alguém. E, no outro caso, uma professora onde existem suspeitas, né, da prática de, volto a insistir, suspeitas de casos de racismo institucional, inclusive no próprio Trio da Democracia. Há pouco tempo nós organizamos 4 programas, uma série de programas sobre racismo institucional. Eu gostaria de ouvi-las, Raquel e Flávia, sobre esses 2 casos. O que representa a suspensão, o corte do salário de um professor durante 2 meses, e o que representa a causa de uma professora, que é só um exemplo, né, de um conjunto de outras professoras e professores que tem sua história vinculada à luta do movimento negro, à adoção de disciplinas no campo da educação étnico-racial, sofrerem tais perseguições. Por favor, primeiro Raquel e depois Flávia. Obrigada, Marco, novamente, né, por trazer os casos agora mais para o chão mesmo, né, da universidade aí, para a gente, a partir dos casos mais específicos, aí, embora a gente não vá trazer aqui para o chão da sala de aula, né? Isso, para o chão da sala de aula, né, embora a gente não vá citar as pessoas, né, mas as pessoas que estão convivendo com os casos, né, vão saber exatamente do que é que a gente está falando, né? São casos que chegaram à comissão do Andes, né? Em geral, quando esses casos chegam à comissão do Andes, elas passam, primeiramente, pelas respectivas seções sindicais, né? Porque são seções sindicais da base do Andes, né?
Então, nós temos sessões sindicais organizadas nas universidades, essas sessões sindicais são ligadas ao Andes, né? E o caso chega, em geral, no Andes, pela sessão sindical, né? Nesse caso da UFPE, os casos não chegaram pela sessão sindical, né? Então, elas chegaram por via da regional do Andes, né? E também pelos professores, né? Que são base da sessão, mas são base do Andes também, conhece o Andes, conhece o trabalho do Andes, né? Que é o caso dos professores, por exemplo, da educação física, que a gente vai falar depois, que chegaram diretamente ao Andes, né? Que nos procuraram diretamente. E quando esses casos nos chegaram, né, do DEC, né, do Departamento de Ensino e Currículo, né, os dois casos que envolvem dois professores, né, um professor e uma professora, nós enviamos um ofício para a seção sindical, nós, o Andes, né, para tentar, evidentemente, fazer uma atuação conjunta com a seção sindical, né, a Assessoria Jurídica Nacional do Andes, a comissão, né, da qual eu faço parte, a Flávia também faz, e a Assessoria Jurídica Nacional do Andes, a Assessoria Jurídica da Seção Sindical, para que a gente pudesse se apropriar da melhor maneira possível do caso, né, e atuar junto à reitoria, para entender e ver qual seria a melhor saída para os dois casos. Mas nós não obtivemos uma resposta da seção sindical. Nesse sentido, nós buscamos escutar primeiro, né, as duas pessoas envolvidas, né, tanto o professor, né, que estava envolvido em um PAD, né, que é o processo administrativo, né, com suspensão de 2 meses das suas atividades e também com suspensão de salário, de 2 meses de salário, né? Então, a gente fez uma reunião com o professor, tanto a comissão, a Assessoria Jurídica Nacional do Andes, e a demanda do professor foi que a gente fizesse uma reunião, né, com a reitoria da universidade para apresentar a solicitação que tinha sido feita, inclusive pela advogada, que era o encerramento do processo dele, ou o arquivamento do processo dele, com a devolução dos 2 meses do salário dele, né? Os 2 meses do salário que tinham sido... Eu queria só reforçar isso, que na minha fala eu acabei não dizendo. Não foram apenas, se pode ser dito isso, o corte de 2 meses de salário, mas também a retirada de sala de aula do professor. O professor deixou de lecionar a disciplina que ele ensinava, lecionava durante esse período. Só para reforçar isso, né? A violência de tal ação. Por favor, Raquel. Pronto. Então, aí, a gente marcou a reunião com a reitoria para que a gente pudesse, de fato, após ter ouvido o professor, ter apresentado a demanda e também ouvir, né, a reitoria a respeito do caso. O caso do professor, né, no âmbito da universidade, já tramitou, não? Esse caso está tramitado no âmbito da universidade, então, assim, nós oferecemos para o professor aquilo que a comissão, né, podia, nas condições em que ele se encontrava, até aqui oferecer, foi fazer a reunião com ele, deu o direito dele acessar o fundo único do sindicato, que é um fundo de greve, de solidariedade, de mobilização, que foi pagar o salário dele de 2 meses, né, enquanto ele estava sem salário, com a possibilidade dele devolver, né, se ele tiver o salário de volta, né, porque ele também está com um processo na justiça, né, está sendo acompanhada pela advogada, né, então a gente fez
esse pagamento do salário dele nos 2 meses, para ele não ficar sem salário, né? E pedimos a reunião com a reitoria, né? E tem o próximo passo que a gente vai dar é realizar uma segunda reunião com ele para fazer uma devolutiva da reunião que a gente fez, né? E aí, claro, eu não vou entrar aqui nos elementos que a gente discutiu com a reitoria, porque a gente não pode expor aqui o que a reitoria disse antes de dizer para o professor, né? Mas, a princípio, o caso dele já tramitou no âmbito da universidade, né? Então, assim, e agora tramita no âmbito da justiça, né? Porque ele também está com o caso tramitando na justiça. Então, assim, a gente fez o pedido de arquivamento do processo dele, mas não cabia mais arquivar um caso que tinha sido encerrado e com o prazo de recurso encerrado também dentro da universidade. Então, agora a gente vai novamente ouvir, repassar para o professor e conversar com ele para ver o que ele gostaria de fazer diante da situação, né? Então, tem todo o processo ainda de retomada do processo com o professor, né? Então, assim, a princípio é isso. O caso da professora, né, foi a mesma coisa, a gente fez uma reunião com ela, ouvimos, ela apresentou todos os elementos, né, que na avaliação dela e do advogado que o acompanha, né, ou a advogada caracteriza em várias situações relatadas, né, possibilidades de racismo, né, que envolve departamento, chefia, né, e que também tem um processo na justiça, né, o caso dela. Atualmente não tem mais processo interno, porque foram vários processos, né, dentro da instituição, né, e nós também colocamos o pedido dela, que era o pedido de remoção do departamento dela para outro, né, mas como ela está hoje com o processo da justiça, que ela pede a remoção, né, não foi possível atender dentro do âmbito da universidade o pedido que está correndo na justiça. Então, a gente vai fazer também a devolutiva para ela, para ver em que medida ela quer que a gente continue, né, do âmbito da comissão, atendendo, né, porque o Andes vai dar todo o apoio possível a todos os casos, né, da forma como os professores querem ser atendidos, né, a partir daquilo que eles solicitaram na primeira instância, que foi levar para o âmbito da reitoria. Esses 2 casos estão nesse pé. O terceiro caso, que é o caso da educação física, tem um diferencial, eu não vou entrar neles agora. Daqui a pouco, né, a gente fala sobre isso. Exato, são casos diferentes. Flávia, eu gostaria de perguntar se você tem algum elemento a acrescentar, mas em seguida eu te pediria para reforçar isso que Raquel acabou de dizer logo no início da fala, de que o caminho normal, né, de um trabalhador que sofre uma perseguição, um processo, uma violência, é procurar sua seção sindical, né? Mas no caso, né, da omissão da seção sindical, existe a possibilidade, sim, do trabalhador, do professor, no caso do Andes, né, procurar diretamente a sua regional, né, a fim de fazer a sua queixa, né, levar o caso até o sindicato. É isso, Flávia? Eu acho importante. É isso. É muito importante, Marco. Eu acho que porque isso, inclusive até para esclarecimento, né? Esclarecimento ou escurecimentos, né? Como a gente fala, que é fundamental as pessoas compreenderem que as seções locais são seções do Andes. O Andes é o único sindicato com carta sindical. Ele tem legitimidade em defesa da sua categoria. Acho que Raquel já emblematizou isso em vários e vários momentos, né? É uma companheira que está muito à frente desses processos de discussões, e a nossa comissão especificamente, como ela trabalha primeiro com o quesito perseguição e depois com o quesito criminalização, você pensa o seguinte: para chegar no sentido da perseguição, você já tem uma configuração de assédio, né? E aí você
pensa o quê? Qual é a primeira instância que você vai procurar para te acolher ou tentar, de alguma forma, receber ou te orientar no sentido de ver as possibilidades de não lidar pessoalmente com o fato, apesar de estar agindo sobre você, mas e sim de forma institucional, até porque uma prática crucial que o Andes dá de exemplo para todas as sessões sindicais, da qual a gente acolhe como nossas sessões sindicais, é que a gente tem que tratar sempre no sentido coletivo, sempre no sentido institucionalizado. Por quê? Eu não posso dizer que o professor está certo na sua atitude em si, se não há em si uma configuração de todos esses processos institucionalmente. Então, por exemplo, os professores da UFPE talvez até tentaram, nós não sabemos, mas eles nos procuraram. É importante que você pergunte isso a eles, né? Eu acho também, viu, Marco? Por que eles não procuraram a sua seção sindical? O que eu posso dizer para você, enquanto sua representante agora na cadeira da vice-presidência aqui da sua regional, é a regional do Andes aqui, a sua diretoria nacional do seu sindicato nacional, ele está aqui para te acolher. Nós temos uma assessoria jurídica nacional, que é quem justamente faz esse papel de acolhimento, faz o papel de aconselhamento e faz o papel de orientação. Nós não podemos ter imperatividade sobre a seção sindical. Ela tem a sua autonomia, até porque é ela que dá conta de suas próprias realidades. E isso é um respeito democrático, inclusive, que a gente tem como preceito. Então, o que fere muito e o que deixa a gente extremamente chateado do ponto de vista do porquê que essa comissão é tão e ativamente presente nesses tempos, né? E já há algum tempo, é justamente, às vezes, essas ingerências que as próprias seções sindicais têm com seus associados. Então, meu caro, não é bom, isso não é uma coisa que a gente tem orgulho de falar, de que não houve um diálogo. Nós tentamos. E nós, em nenhum momento, passamos por cima da seção sindical para tentar ver as situações dos colegas. Nós tentamos várias vezes ter a comunicação, estabelecer a comunicação com os colegas da seção da diretoria da seção sindical de vocês daqui da Federal. Infelizmente, não tivemos resultados, então o Andes não pode ficar parado. O Andes está aqui para isso. Então, o nosso papel foi basicamente esse, como Raquel fez toda a narrativa do que foi o processo de análise dos professores especificamente. A gente sabe que no processo de assédio, bem resumidamente, a gente passa primeiro por uma ideia de conduta abusiva, depois por uma ideia de natureza psicológica, né, de atentado à dignidade psíquica. E quando a gente fala de dignidade psíquica, a gente já sabe que são professores que, quando chegam na gente, já estão adoentados. Não só psicologicamente, mas estão adoentados, inclusive, do que é mais, como é que fala, dentro da sociedade capitalista que a gente vive, que é uma sociedade do trabalho, onde a categoria do trabalho é a categoria que nós estudamos, né? É imaginar o direito mínimo do trabalho, que é você receber seu salário. Então, assim, indefinidamente, indiscutivelmente, quando nos chegou a situação do professor que não estava recebendo salário e que não tinha o direito de trabalhar, nós não pensamos no processo político em si, em parar para pensar como foi toda a situação. A gente imediatamente solicitou as possibilidades para remediar o processo da ausência do salário para a sobrevivência do professor. E é para isso que o nosso sindicato tem tanto ações que são dessa natureza, e aí esse fundo é o que também a gente tem muito orgulho, que ratifica o nosso papel de ser um sindicato autofinanciado, um sindicato que não está ligado a reitorias, que tem independência e autonomia de partidos, de governos, e que possibilita a gente fazer esse tipo de intermediação para com os nossos colegas. Então, é fundamental que as pessoas saibam disso. Tem muitos colegas nossos que não sabem a dimensão do papel
do seu sindicato nacional nessa possibilidade de interlocução. Então, eu fico muito feliz que você abre esse espaço para a gente poder mostrar todas as possibilidades que nós temos. Então, nós não vamos, em nenhum momento, deixar de tentar fazer todos os diálogos possíveis com as nossas seções sindicais, de forma alguma. Esse é o nosso papel. E o papel é sempre esse de relação diretamente proporcional, né? A gente se sente tanto na seção sindical, a gente se sente tanto na direção nacional. É saber que a gente pode contar com o nosso sindicato. E parece que os professores não puderam contar com a sua seção sindical, pelo que você relatou e pelo que os próprios relataram. Mas, como eu disse, é muito importante que haja também um espaço para que eles mesmos falem, né? Pronunciem. Acho que era uma forma de complementação que deu para... Flávio, eu só falaria isso, só anunciaria isso ao término do programa, mas já que você tocou nesse ponto do adoecimento físico de docentes, né? Esse programa está indo ao ar no dia 8 de outubro, domingo, dia 8 de outubro, e no final de semana seguinte, no dia 14 de outubro e 15 de outubro, nós teremos 2 trilhas da democracia para tratar do adoecimento físico e psíquico de professores e professoras. No dia 14, um programa sobre professores e professoras do ensino fundamental e médio, e no dia 15, um programa sobre professores e professoras do ensino superior. Isso para relembrar que o Dia dos Professores e Professoras não é um dia apenas de comemoração, mas é sempre um dia de luta e de reconhecimento da necessidade de discussão das mazelas que os afligem. A gente está chegando na reta final do programa, Raquel e Flávia, mas eu gostaria de tocar nesse que foi o terceiro episódio, que aconteceu também no campus Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, que não é um ato isolado, Raquel logo no início deixou claro isso, né, que foi o caso que envolveu 3 professores de educação física, né, os professores de educação física do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, que foram abordados, digamos assim, por agentes da Polícia Civil, né? Raquel, o que significa esse episódio, né? Como é que você o analisa, né? E como o Andes agiu e vem agindo diante de mais essa violência coletiva? Por favor, Raquel. Muito bem. Esse caso tem uma especificidade, né? Como você disse, é um caso que envolve 2 professores e uma professora, né, do Colégio de Aplicação, que são da educação física, e envolve a intervenção, né, da Polícia Civil, né, no campus da universidade, que não tem autorização para entrar na universidade, né, e fazer abordagem aos docentes, mas envolveu também a intervenção do CREF-12, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, né, de Pernambuco, né? E aí a especificidade é exatamente essa, porque os fiscais do CREF-12, né, se dirigiram à coordenação, né, à direção do Colégio de Aplicação, né, sob a alegação de que iriam fazer uma fiscalização, né, uma visita ao campus, né, mas não se apresentaram com os policiais civis, né, e os policiais civis depois apareceram, né, disfarçados, né, ou seja, sem identificação, né, e abordaram, no caso, um dos professores, né, que estava na quadra, e ao abordar, queriam levar o professor, né, para a delegacia do consumidor. Então, tudo arbitrário, né? Então, foi uma abordagem em todos os sentidos arbitrário, né? Mas, nesse caso, pelo que foi relatado, né, no primeiro momento, houve
uma intervenção aí da universidade no sentido de impedir que o professor fosse levado, né? O próprio professor envolvido relata que nesse primeiro momento ele não foi para a delegacia do consumidor, né? Só que depois, né, os dois outros professores envolvidos, né, que, né, no caso, um professor e uma professora, foram intimados a comparecer à delegacia do consumidor para prestar depoimento. São outros dois, né? Junto, inclusive, com o diretor do CAP, né? E foram orientados pela assessoria da universidade, assessoria jurídica, né, a irem prestar o depoimento, né, na delegacia, né, do consumidor, mas existe um processo hoje na Polícia Federal que questiona a entrada da Polícia Civil no campus, né? Mas tudo é um absurdo, né, do ponto de vista da intervenção do CREF, da intervenção da Polícia Civil, né, e de como tudo isso aconteceu. Então, esse caso chega ao Andes, né, e nós fizemos uma conversa com um dos professores, que foi quem nos passou todos os detalhes do caso, né, e nós demos uma assistência imediata do ponto de vista de dar divulgação, visibilidade, apoio, né, e pedimos tanto uma reunião com o Conselho Federal de Educação Física, porque isso fere, né, uma ideia que foi consensuada desde 98, quando houve a regulamentação da educação física, de que os professores estariam de fora da regulamentação, né, então isso jamais poderia ter acontecido, né, ainda que tem uma nova legislação do ano de 2022 que tenta regulamentar a regulamentação, digamos assim, né? E também um pedido para conversar com a reitoria a respeito de como isso tinha se configurado, né? Então, a nossa conversa com a reitoria, quando foi para tratar os outros dois casos, também tratou desse terceiro, né? Mas nós tratamos tanto com a reitoria, mas como também a gente está tentando tratar no âmbito do Conselho de Educação Física para impedir que isso volte a acontecer, né? Então, tem essas duas nuances aí que envolvem o caso desses 3 professores, né? E só para terminar mesmo, que eu estou vendo que o nosso tempo está já, né, se encerrando, é importante lembrar que lá na Federal de Paraíba, né, Flávia, sob a intervenção, tem 3 professores com inquérito policial, certo? Porque fizeram um protesto contra o interventor, né? Que o interventor entrou com uma notícia-crime na Polícia Federal contra 3 professores, além do caso do professor com a blusa do MST, né? E que nós também estamos assistindo a um outro processo também que envolve questão de assédio com uma professora negra, né, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Também envolve em caso de assédio de chefia imediato, né? Então, assim, para dizer que tem casos são semelhantes, né, em instâncias diferentes, né? Então, esse é o caso, a gente está acompanhando, estamos dando apoio, né, inclusive junto com o pessoal ligado ao Movimento Nacional contra a Regulamentação da Educação Física, que é um movimento que tem muitos anos aí de existência, mas a gente tem dialogado bastante com o pessoal ligado ao MNCR, né, para a gente manter viva aí a luta dos companheiros do CAP, né, que estiveram sobre esse brutal ataque aí de intervenção da polícia e do CREF aí, né, de tentativa até de levá-los né, vamos dizer assim, levá-los presos nesse dia em que houve essa tentativa. Bom, nós temos ainda 5 minutos para encerrar esse Trilhas da Democracia. Eu pediria, então, a Flávia que fizesse a sua despedida desse programa, pelo menos, né, dizendo qual a importância da existência de um sindicato nacional
nos moldes do Andes para a classe trabalhadora, para a categoria docente de maneira particular. Por favor, Flávia. Tem que abrir o microfone. Raquel, então, Flávia está com dificuldade para localizar, até agora ela conseguiu localizar onde... Pronto, conseguiu. Deu certo. Travou aqui no meu teclado, mas isso faz parte, né, do nosso mundo tecnológico agora, né? Então, somos favor, todos vítimas disso. Meu caro, só para fechar bem rapidamente essa questão, que assim, foi muito lamentável o que aconteceu com os professores da educação física, não tem, com professores do colégio de aplicação. Assim, passar por 3 processos básicos, né? Humilhação, constrangimento e prejuízo. A gente tem que submeter pessoas que têm carreiras tão, né, sólidas como o caso dos professores e da professora, dentro de um processo que tem uma legitimidade da sua prática profissional, que é a prática de lecionar, né? É um absurdo, inclusive, o próprio Conselho Regional querer entrar no mérito desse tipo de debate, se o próprio Conselho Federal já tem uma perspectiva diferenciada a partir dessas legislações aí, desses avanços que Raquel já sinalizou. Então, toda a solidariedade aos professores da educação física, do colégio de aplicação, e absurdamente, de forma arbitrária, né, a gente entende também que entrar de forma paisana ou tentar, de alguma forma, configurar um processo de criminalização, né, é um absurdo dentro do que a gente entende como perspectiva democrática, né, e autônoma de uma instância, de um espaço que é federal. Mas é isso. Eu gostaria só de trazer para você, Marco, você disse que os próximos programas serão relacionados à questão do adoecimento, e o Andes, ele tem hoje uma pesquisa piloto, não sei se Raquel ia falar alguma coisa sobre isso, já finalizando minha fala, né, agradecendo imensamente. Nós temos um projeto piloto que se finalizou inicialmente agora no último CONAD, que nós tivemos em Campina Grande, né, e foi muito interessante, onde a gente apresenta um estudo feito já com algumas universidades sobre a questão do adoecimento, não só adoecimento físico, psicológico, como também dos impactos financeiros na vida dos professores diante dos processos, né, dos governos em si, dos processos políticos e do processo da pandemia, viu? E esse projeto, ele ganhou agora uma dimensão que vai chegar em todas as universidades. Então, você será um dos professores que, com certeza, irá responder a nossa pesquisa, que é uma pesquisa piloto, uma pesquisa que vai ser parâmetro para vários outros sindicatos. Nós somos pioneiros, estamos aí na vanguarda desse tipo de debate, da qual vai mostrar um cenário nacional de como é que está a nossa categoria, no caso, claro, dentro da nossa instância do ensino superior, né, público. Então, já te deixando aí já um próximo programa, quem sabe, para a gente poder falar um pouquinho desse estudo que vai ser apresentado já com alguns resultados no próximo congresso do ANTE, que vai ser em fevereiro, na cidade de Fortaleza. Tá? Já está convidado, inclusive, aí, entre como delegado, vamos fortalecer o nosso sindicato. Agradeço imensamente o espaço e dizer a todos os nossos colegas, nossas professoras e nossos professores, dia 15 não é um dia de comemoração, mas é um dia de continuidade de luta, é um dia de restauração da história do nosso papel, de reivindicação dos nossos direitos e, de, acima de tudo, de defesa de toda a nossa liberdade de cátedra, que, independente dos períodos que nós passamos e que passaremos, né, acima de tudo, nós temos uma legitimidade institucionalizada chamada ANDES, o nosso Sindicato Nacional, que, independente de quem está à sua diretoria, tem que sempre tratar o seu associado e dar ao seu associado esse respaldo, essa responsabilidade de que nós juntos somos muito mais fortalecidos coletivamente na luta
contra esse capitalismo que nos agride diariamente e, acima de tudo, nos afeta psicologicamente, fisicamente, e que somos todos nós, seres humanos, que estamos tentando trazer um mundo melhor para essa sociedade, né? Eu agradeço imensamente, Marco, conte conosco sempre, o ANDES sempre vai estar aberto para você que é um associado, para todos os colegas professores, e viva aí o nosso Sindicato Nacional, viva a luta, viva os professores e as professoras das nossas instituições de ensino superior e da educação básica. Obrigada, viu? Eu finalizo esse programa que tratou do enfrentamento à criminalização e perseguição política de professores, com a participação da presidente em exercício do ANDES Sindicato Nacional, professora Raquel Dias, e a primeira vice-presidente do ANDES Regional Nordeste 2, Flávia Spinelli. Até o próximo final de semana. Até lá.